Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los na Sociedade Brasileira de Eubiose, aqui por causa da luz. Nesta sala aqui que tem o nome do fundador da eubiose, que é o professor Henrique José de Souza. Então a eubiose ela é uma escola de estudos, filosofia, teosofia, uma série de assuntos até esotéricos, mas tem a sua outra atividade. Uma delas é o curso de alfabetização de adultos, que já acontece há vários anos aqui ao lado, né? E que é uma grande alegria para nós, porque é um trabalho social de extrema importância e muito gratificante. Tem outros trabalhos, mas principalmente o de hoje, né? Já que nós somos todos ligados à música, é esse trabalho dos recitais eubiose, que já está fazendo essa série mais de 8 anos, né, Carlos? E que é muito bem dirigida pelo Carlos Augusto Souza Lima, né? Que está sempre pensando em coisas novas, né? Além dos workshops. Então, ele pensou no programa de hoje, um programa especial que eu acredito que vai ser uma delícia, porque nós teremos aqui duas pessoas da maior importância da cultura, que é o Gomes Pinto, o Lauro Gomes Pinto, e a Maria Josefina Mignoni, né? Ele, um grande homem de cultura, do teatro, da música, que tem uma participação muito grande na história, pela Rádio MEC, os programas que ele fez, e ela, por ser uma grande intérprete, principalmente da obra de seu marido, né, que é o Francisco Mignoni, as Quatro Fantasias, e tantas obras que ela gravou dele, né? E o importante disso também é que nós vamos, através desses dois grandes pessoas e artistas, nós vamos estar falando então daquele que está acima, que é a figura de hoje, que é o Francisco Mignoni. Então acho que isso vai ser um presente para nós, e para a Sociedade Brasileira de Eubiose é um presente receber a todos vocês. Não sei se alguém está vindo aqui pela primeira vez. Então como a noite vai ser muito interessante, porque nós teremos a conversa, muito informal, por duas pessoas que conhecem tudo, né, do que estão falando. Ela vai participar tocando algumas peças, e depois nós teremos um filme, né, avisando que esse filme foi feito com uma tecnologia antiga, mas aqui o importante não é a tecnologia, mas é o conteúdo dele, né? Então nós vamos passar esse filme de Francisco Mignoni no final, tá? Então eu deixo vocês com Maria Josefina Mignoni e o professor Lauro Gomes Pinto. Eu chamo de professor porque é uma pessoa de grande importância na cultura. Então, muito obrigado a todos, e um bom concerto, uma boa conversa, e voltem sempre. Obrigado. Alô, alô. Então, eu vou tocar Mignoni, espero que vocês gostem. Vou fazer o melhor possível, mas às vezes a gente tem qualquer coisinha que não sai bem, não é? Então, Maria Josefina, a gente está aqui. Vamos falar da nossa satisfação, a alegria de estar aqui em São Paulo, terra do Mignoni, bem paulistano, e nessa homenagem que vamos fazer. Então, vamos sentar para a gente conversar? Sim. Acho que o microfone não vai funcionar. Então é melhor. Maria Josefina. Se não funcionar, se não usar o microfone, não
Alô, alô, mas está saindo o som? Tá? Eu estou completamente surdo. Olha, Maria Josefina, então, vamos começar a falar do Mione jovem. Assim que ele se formou no Conservatório Dramático Musical aqui em São Paulo, como pianista, flautista e compositor. Aí ele quis fazer música popular. Aí ele, matutando, Chico Bororó, celesteiro, ele com a flauta dele, tocava nas noitadas das serestas, aí como surgiu o Chico Bororó. Mas ele já tinha músicas de música de classe. Ah, sim, mas é seresta, já. Muitas vezes jogava um balde d'água em cima dele. Fala no microfone, que senão eu não gravo. Viu? Então, você fez um trabalho intenso agora com a sua filha, que foi a gravação da obra total do Chico Bororó. 11 canções com piano, você acompanhando a Nete Spiuma, e 16 obras para piano, que a maioria era até orquestrada, que foi reduzido para piano para você fazer. Eu queria que você falasse desse trabalho, foi imenso. Bom, a princípio eu fiquei um pouco assustada, porque não tinha hábito de acompanhar ninguém, sempre toquei sozinha. Mas deu certo, porque a Nete Spiuma é uma grande cantora, inteligente, foi um trabalho maravilhoso. Eu acho que saiu bem, vocês é que vão dizer se eu fiz bem, eu não posso me elogiar, né, Lu? Então, eu fiz o melhor que eu pude. Depois eu enfrentei mais 16 de piano solo. E elas não são nada fáceis, não. São obras bem complicadas. Parece fácil, mas não é. Eu já escrevi é difícil. Um dia me perguntaram assim, uma professora lá que conheceu, a filha foi fazer uma prova lá com ele, não se saiu bem. Aí ela veio falar comigo assim, olha com o maestro para ver se ele não podia escrever alguma coisa mais fácil para minha filha poder tocar. Eu falei com ele, quero que você escreva uma música fácil. Ele me disse assim, é difícil escrever fácil. Então, esse Chico Bororó não é fácil também, não. Ele não sabia escrever fácil. Ele tinha muitos conhecimentos, então não podia escrever fácil. Então, nós vamos começar a ouvir o Chico Bororó. Sim. Então, você vai para o piano tocar 2 valsas. A primeira é uma valsa choro, que é evocativa, o céu do Rio Claro. Que é uma cidade aqui de São Paulo, interior. Ele fez uma homenagem a essa cidade. E logo em seguida, então, uma valsa bem romântica, que é a Celeste. Então, vamos ouvir? Não. Agora eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Estão vendo eu com o lenço aqui? Vou contar uma coisa engraçada. Tempos atrás, um pianista aí, que foi se apresentar também para tocar, entrou no palco com um lenço, mas um lenço velho, sujo, todo mundo. Aí ele chegou no piano, né? Sentou. Ele sentou, colocou o lenço aqui. Aí virou para o público e disse, este lenço pertenceu a Chopin. Esse daí não foi nem do Mione, né? Não.
ucraniana, como Zequinha de Abreu. É uma valsa, assim, ainda bem, sem assinatura do Mignone, o compositor. Então, agora vamos ouvir, essa é uma valsa choro. Agora vamos a Celeste, que é uma valsa amorosa. Flauta, e a música é flauta pura, né? Então tem que me transportar, não é uma valsa clássica, que é 1, 2, 3, não, ela tem uma brejerice que tem que colocar na música. Como eu convivi com um compositor, e ele era uma pessoa extraordinária, assim, alegre, cheia de vida, então a música dele eu tenho que passar isso, senão não é Mignone, entendeu? Por isso que eu fico meio aí me sacolejando no piano, tá? Vamos sentar, Maria José? Pois não. Nós vamos falar um pouquinho da sua vida, que ninguém sabe nada sobre você. Você nasceu em Belém do Pará. E lá você começou a tocar piano, criança. Né? Por causa do piano. 4 anos, porque sua avó tinha um piano lá. Aí você insistiu com seu pai que queria estudar piano. Foi isso? Não foi bem assim não, Laura, foi assim. Eu tinha 4 anos e meu pai tinha uma ilha lá em Belém, a Ilha do Carnapijó. Bom, e era uma fazenda grande, tinha igreja, cemitério, muito grande. E tinha um piano velho que tinha pertencido à minha avó, que era portuguesa e era pianista também. Eu descobri o piano e ficava lá o tempo todo tocando, mexendo no piano, não queria comer, não queria dormir. Aí meu pai começou a observar que era uma coisa assim um interesse muito grande meu, como uma criança de 4 anos, ficar aqui no piano o tempo todo. E ficava lá estudando, nas minhas férias, eu passava as férias lá na fazenda, né? Não era em Belém, não, é fora de Belém. Vai de lancha para lá. Bom. E aí, então, foi assim, quando chegamos em Belém, eu continuei a pedir para ele que eu queria estudar piano, não sei o que, não sei o que. Aí eu estudava em colégio de irmãs, freiras, e eu nunca brinquei, nunca fui para o recreio. Aí eu ia para o piano, mexia lá no piano, sabe? E o piano cheio de buracos, até as teclas. Eu me submetia àquilo tudo, mas eu queria tocar.
Aí eu pedi ao meu pai, então ele resolveu me botar para estudar com a irmã. A freira me botou 1 ano estudando teoria musical. Eu queria tocar, mas deixa eu tocar menos um pouquinho. Não, tem que estudar teoria. Eu ficava 1, 2, 3, 4. Eu me submetia a tudo, fiquei lá estudando. Aí as festas no colégio, no fim do ano, quando eu comecei a estudar, eu me exibia, adorava me exibir. Hoje em dia, quando eu vejo assim minhas colegas ficarem nervosas, eu não entendo. Eu digo, então, por que você vai tocar para os outros se você fica nervosa, não é? Não toca. Se a pessoa não tem vontade de tocar, não deve tocar, eu acho. Ficar nervosa para quê? Bom, então eu ficava me exibindo lá para todo mundo. Se eu sabia um pedacinho da música, eu ficava ali tocando para todo mundo. Em casa, assim, eu estava começando a estudar. Bom, isso vem depois, eu vou contar depois. Bom, então eu fiquei lá com a freira estudando. Uma tarde assim, lá em Belém, chove toda a tarde, né? Tanto é que as pessoas combinam o encontro antes da chuva e depois da chuva. É assim. Aí, então, eu era muito doente, tinha asma, magrinha, e todo dia a empregada ia me buscar com guarda-chuva no colégio, né? Porque eu podia ir sozinha para casa. Muito doente. Um belo dia, aí chegou lá a freira para mim e disse assim, olha, hoje você vai mais cedo para casa, que mandaram dizer que eu vou ter uma surpresa para você. Aí, tá bem, a empregada chegou com guarda-chuva para me levar para casa. Quando eu chego lá, tinha um piano. Quando eu vi aquele piano, não saía mais do piano, não queria comer, não queria nada, era só tocando piano, tocando piano. Aí meu pai resolveu, você estou contando isso porque me perguntou, né? Lógico. Senão estou contando o público aqui com essa história aqui. Vocês não estão cansados de ouvir isso, não? Não? Nem começou. Tá bem. Então aí, o meu pai então resolveu contratar uma professora para mim, porque eu acho que o meu pai era muito inteligente, então contratou uma professora jovem, tinha 23 anos, e eu comecei a estudar. Quando eu dava aula, que ela chegava, eu já sabia tudo de cor, decorava o livro, tudo eu já sabia, eu ficava o dia todo estudando. Eu tinha uma sala só para estudar, ninguém entrava lá. Então meu pai nunca deixou eu entrar na cozinha, para não estragar as mãos, e ficava naquela sala. Ele entendeu que era uma coisa diferente, que não era uma coisa de criança, de querer estudar por era uma coisa séria. Eu devo a meu pai, que hoje em dia toco piano, eu devo a ele, porque ele soube me entender e me preparar para seguir uma carreira, né? Porque a vida de um pianista, de um solista, é muito difícil. É muito difícil, a gente não tem que estudar muitas horas ali, sabe como é? Não é fácil não, você não pensa que eu tocando assim, que eu não estudei muito para poder tocar. Ou então, Laura, o que mais? Não, mas aí você foi para o conservatório. Isso. Carlos Gomes. Foi. Tá? Se formou. Tá. Aí o que aconteceu? Bom, aí eu fui para o conservatório, mas eu tinha uma admiração pelo Schumann, sabe? Eu nem podia imaginar que um dia eu ia conhecer o Minhonho, eu já tocava as músicas dele lá no conservatório. Mas eu adorava Schumann, só queria tocar Schumann. Eu nem vou contar umas coisas aí, porque a Nete vai achar que não é certo eu contar isso do espírito. Conta? Não? Ela não quer que eu conte. Então, eu tinha uma irmã que ela frequentava a sessão espírita, né? Então, sempre que ela chegava lá na sessão espírita, as médium falavam para ela, sem saber que ela tinha uma irmã que estudava piano nem nada. Olha, a sua irmã, ela é pianista, ela foi uma judia alemã, ela foi casada com um grande compositor, ela se chamava Clara. Todas falavam a mesma coisa. E eu só queria tocar Schumann desde pequena, uma coisa incrível, né? Então, passavam pessoas lá no conservatório, a professora me chamava para tocar Schumann. Depois, quando eu comecei a estudar as pecinhas do Minhonho, que eu cheguei aqui no Rio, conheci o Minhonho, eu larguei o Schumann. Aí fiquei com o Minhonho. Mas você não falou como é que você veio para o Rio. Por que você veio para o Rio? Bom, como eu era aluna do Conservatório Carlos Gomes, todas os grandes pianistas que passavam em Belém, porque era caminho para o Rio, né? Belém era caminho. Passavam lá no conservatório, iam visitar, e as professoras pediam para os alunos tocarem, eu era sempre chamada para tocar. E numa certa ocasião passou por lá a Madalena Talhaferro, que veio do Brasil, né?
Aí, quando eu vi a dona Madalena tocar, fiquei apaixonada. Aquela técnica que ela tinha, fantástica, né? Ela tocou Sevilha de Albende maravilhosamente. E eu fiquei com aquela ideia fixa de querer estudar com a Madalena, entendeu? Aí o governo do Pará, o governador, abriu um concurso para a Bolsa de Estudo no Rio de Janeiro. Eu me inscrevi e ganhei primeiro lugar e vim para o Rio. Eu vim estudar com a Madalena. E depois estudou com... Isso foi depois. São os dois grandes mestres. E também estudei com a mulher do Mignone, né? Que era a dona Lígia. Nunca ela ia imaginar que a aluna dela ia casar com o marido dela. Bom, Maria Elisabeth, vamos voltar para o piano um pouquinho. Ah, sim. Agora vamos para as valsas do Mignone. O Mignone foi nominado o rei da valsa no Brasil, porque nenhum compositor compôs tanta valsa como o Mignone. Né? Por isso que eu ia ler aqui um... Posso ler o texto? Lógico. Dele, né? Não, eu vou ler essa questão. Não quero tudo assim, não. Eu só ler assim. Ele escreveu. Escrevi até hoje 53 valsas. Do dizer de Manuel Bandeira, sou no Brasil o rei da valsa. 12 são as conhecidíssimas valsas de esquina, seguem-se as 12 valsas choro, mais 12 valsas para violão, as recentíssimas valsas brasileiras, inéditas valsas brasileiras para piano, aqui apresentadas pela primeira vez em disco, que é a capa do disco. Valsa elegante, outra em sol maior e, finalmente, a que se denomina improviso romântico. Tais peças formam o ciclo dessa, como diria o irreverente Mário de Andrade, valsalhada toda. O porquê de tanta valsa, vou procurar dizer a você, meu paciente leitor. Aí ele vai desenvolver essa parte, eu não vou ler. E tem uma outra coisa aí, assim, que eu vou ler também para ele. Quando foi lançada a edição das valsas de esquina, todas elas dedicadas a amigos e colegas, percebi que me esquecera de Manuel Bandeira. E este que adorava estas valsas me disse, você se esqueceu de mim, Mignone. Ele se chamava Chico e Mané. Chico, você se esqueceu de mim? Não, Mané. Aí eu retruquei, Mané, você não pede por esperar. E as 12 valsas choros que se seguiram, dediquei-as todas a ele. Então, e a rainha da valsa? Eu contei, sabe quantas valsas ele escreveu? Contando as valsas infantis. Quantas valsas ele escreveu? Contando as valsas infantis, toda aquela valsalhada que ele escreveu. 124 valsas eu contei. Muita valsa, né? É como ele disse, uma valsalhada. Então, vamos fazer dois exemplos das valsas dele. Primeiro, a valsa de esquerda. Você vai tocar a número 2, onde vocês vão ver um regional mesmo, uma noite enluarada, principalmente do violão tocando, o Mignone transporta os instrumentos, o teclado do piano. Então, Maria Elisabeth vai tocar a número 2, valsa de esquerda. E, em seguida, a valsa brasileira, que são as últimas valsas que ele propôs. Você vai tocar a número 12. São diferentes. Vamos lá.
Assim, nós ouvimos a valsa de esquina, que é bem seresteira. Agora, a última fase deles, que são as valsas brasileiras, depois teve a fase das valsas choros, dedicadas a Manuel Bandeira. Então, essas valsas brasileiras já são mais intelectualizadas, mais adultas, assim, no sentimento, mais erudito, vamos dizer assim. Então, vamos ouvir a 12, que parece ser uma coisa de bossa nova da valsa. Vamos ver. O que ele representou para mim me emociona. Então, eu tenho que ter uma concentração muito grande para começar a tocar, para não errar, não é? Até eu sou um ser humano, né? Então, a emoção vamos lá. Pega essa também, né? Mas, Maria Josefina, aí você chegou ao Rio. Uhum. Então, vamos falar do encontro seu com o Mignone. Como é que foi? A primeira vez que você... É um pouco indiscreta, hein? Não. A primeira vez não tem nada demais. A primeira Mas olha aí, tem um livro que saiu, Carta de Amor, que eu conto tudo, né? Pois é. Eu vou ter que contar tudo, como foi tudo? Não, só contar como você conheceu ele, quando você viu a primeira vez. Agora, eu vou contar uma coisa engraçada. O Mignone era... Não, eu estudei com a mulher do Mignone. E o Mignone estudou com a mulher dele. Com a mulher... Não, com o marido. Com o marido dela. Vê só. Eu estudei com a mulher dele. E ele estudou com o marido dela. Agora, eu fui aluna da Dona Lídia, ela me adorava toda sexta-feira, quando acabava a aula. Assim, eu tenho que explicar por que eu fui aluna da Dona Lídia. Não fui aluna de piano, não. Eu estudava com Arnaldo Estrela, e ele me disse, olha, seria interessante você fazer esses 2 cursos com a Lídia Mignone, porque você aí vai ter
poder lecionar no conservatório, vai equiparar seu diploma e tudo mais. Bom, então eu fui estudar com a dona Lídia, iniciação musical e piano, né? Esse de piano, bom, enfim. Aí, ela, toda vez que eu estava lá na aula, ela me adorava, porque eu era muito esforçada e tudo mais. As outras colegas ficavam enciumadas de ver que ela me... Toda sexta-feira, quando acabava a aula, ela me chamava para almoçar. Aí eu ia tomar uma canja com ela na esquina do conservatório. Toda sexta-feira aí. Depois ela pegava o avião e vinha para São Paulo. E quando ela imaginou que eu ia casar com o marido dela? Quando? Bom, então, sempre quando ela tinha o hábito de levar as alunas à casa dela para conversarem sobre as sonatas de Beethoven, o prelúdio de fuga de Bach e tal e tal. Então, uma dessas ocasiões, eu fui com as outras colegas, lá na casa onde depois fui morar, olha só. Aí cheguei lá, tinha um sofá, fiquei sentada lá ouvindo, aí numa certa hora ela disse assim, agora vocês esperam que eu vou chamar o Chico para tocar prelúdio de fuga de Bach para vocês. Foi a primeira vez que eu vi o Mignone. Aí ele apareceu lá, com a cara fechada, burrice. Acho que ele estava compondo e ela foi chamada, sei lá. Aí foi direto para o piano, começou a tocar prelúdio de fuga de Bach, eu fiquei tão impressionada. Ele não olhou para ninguém, não olhou para ninguém, foi direto para o piano. E eu fiquei impressionado vendo aquele homem. Ele era muito alto, né? Sentou o piano, tocava maravilhoso. Eu fiquei impressionadíssima com aquilo, saí de lá assim, impressionada, né? Mas ele não me viu, não olhou, não falou com ninguém. Eu vi o Mignone depois que eu cheguei no Rio. E aí, Dona Lídia morreu, acidente de avião, voltando para o Rio, né? Na descida do avião, espatifou. Ela estava voltando para o Rio. E o Mignone ficou viúvo durante quase 2 anos. Tá? Aí houve o quê? No conservatório, Dona Helena Lourenço Fernandes. Eu era professora da Academia Lourenço Fernandes, tinha uma classe de crianças e uma classe de adultos, né? Como eu falei que eu estava fazendo esse curso para poder lecionar. E numa dessas ocasiões, a Dona Helena Lourenço Fernandes, não sei como ela falava, Helena Lourenço Fernandes, falou para as professoras que ia haver uma aula inaugural com o maestro Mignone. Isso foi em 64. Não, foi em 62. 64. Ela faleceu em 62. Bom, e o maestro Mignone ia fazer a aula inaugural, que ela queria que os professores todos comparecessem, não sei o quê. Tudo bem. Aí eu não estava com vontade de ir, eu estava cansada, mas eu pensava assim, não, mas se eu não for, a diretora vai achar ruim, então resolvi ir. Eu me arrumei toda, tudo. Quando eu cheguei lá, a aula já tinha começado, era uma sala igual a essa aqui, eu sentei lá atrás. Ele já estava ao piano lá, porque ele gostava de se exibir, né? Ele adorava se exibir, ele pisava no palco, era uma coisa. Estava tocando a 8ª valsa de esquina. Eu fiquei ouvindo aquilo, e eu sentia que ele me olhava lá no fundo, eu sentia que ele estava me olhando. Bom, aí acabou de tocar, aí houve um cafezinho lá dentro, com as professoras e tudo, eu não me aproximei. Mas tiramos retrato e tudo mais. E aí eu no final, saí, o elevador era um elevador imenso, era na Avenida Rio Branco, a academia. Bom, aí o elevador muito grande, quando eu cheguei lá, o assessorista falou assim, a senhora não quer esperar um pouco para ver se vem mais alguém, porque só a senhora vai descer? Tá bem, eu espero. E lá encostado esperou. Daqui a pouco veio aquele vozerio, aquela confusão pelo corredor, era ele que vinha, cheio, rodeado das professoras, da Cristina Maristone, mas aquele pessoas importantes lá. Quando ele entrou no elevador, que ele me viu, ficou me olhando assim, eu conheço você? Eu disse, não, eu toda encabulada, de cabeça baixa, não. Mas eu nunca vi você, nunca. Era muito boba, sabe? Aí eu disse assim, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou para Copacabana. Ah, então vamos juntos. Ele já nem falava, não olhava para mais ninguém, era só me olhando. E assim começou. E aí saímos, tomamos um banho, às vezes eu vou contar isso, né? Vou contar só um pedacinho. Tomamos um banho, ele começou a perguntar muita coisa sobre mim, o que
que eu fazia, o que eu olhava do meu trabalho, eu contei que eu era professora das crianças, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse assim, se um dia eu telefonar porque você iria comigo a um concerto no municipal, eu, maestro, se eu me convidar, eu vou. Toda encabulada, né? Eu não era como eu sou agora, não. Eu mudei muito a minha personalidade com a convivência dele. Eu era muito ingênua, muito boba, sabe? E era fechada, assim. Até que a minha filha, até hoje, ela reclama que eu não falo. Eu sou de uma natureza assim, mais calada, sabe? Não sou de muita conversa, não. Bom, então, fomos no ônibus, saltamos. Aí ele disse assim, agora eu vou saltar aqui, que eu moro aqui na Dias da Rosa, na Avenida Copacabana, esquina da Dias da Rosa. Ele falou, então vou saltar com vocês. Mas o senhor não mora mais lá para frente, lá para Pompeu Loureiro, é mais para frente, eu tinha ido lá, né? Ele disse, não, mas eu vou saltar com você aqui. Aí saltou comigo, aí saltou ali. Aí eu disse, eu moro aqui, não sei o quê. Aí disse, então fique aguarde que eu vou lhe telefonar para nós irmos ao concerto. Aí me deu um beijo no rosto. Eu fiquei, digo, mas que maestro saliente ele. Eu nunca tinha visto naquele tempo nenhum que me dava beijo. Né? Eu fiquei impressionada, mas que coisa. Aí subi para o apartamento, né, tal, fiquei. Daqui a pouco toca o telefone. Aí eu já cata Tereza, eu já mando a senhora no telefone. Era ele. Oh, como vai? Tudo bem? Não quer dar uma voltinha? Vamos dar uma voltinha pela quadra, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não queria ir, aí me pegar assim, não, a senhora vai se distrair, não sei o quê. Aí desci, ele já estava lá na porta. Aí assim começou o namoro. Saímos, ele já segurando a minha mão. Ele era muito carinhoso. A música dele é ele, exatamente ele. Aldo Reto, não vou Não, aí vocês... Pois é, aí foi uma paixão. Vocês vão saber, conhecer a história. Carta de amor. Onde é que tem, Anete, esse livro aqui em São Paulo? A revista Concerto vocês encontram. Então vamos continuar com o Mione. Agora vamos apresentar uma valsa bem parisiense, não tem nada de brasileira, é uma valsa favorita até do Nelson Freire, ele agora, como bis, está tocando sempre, já gravou em disco, já gravou em DVD. E ele é apaixonado por essa valsa. Você vê o estilo do Mione como é. Você vê, a valsa elegante. Mas isso não está no programa, Laura. Você vai tocar para mostrar a variedade. Vai. Se eu não me sair bem, você está preocupado. Se eu não me sair bem, você Você vê a diferença de estilo de valsa. Quando eu vi o Nelson Freire tocar essa valsa, eu até aprendi muita coisa com ele. Não é da ele toca, ele toca bem rápido, né? Mas muito bonito mesmo.
tocada com piano como esse aqui, que é maravilhoso, é um piano novo. Não se pode tocar essa voz com qualquer piano. Porque tem uma sutileza de som que tem que tirar essa leveza, né? Esse aqui colocou. Isso eu devo ao Carlos Augusto aqui. Bom, acontece o seguinte, nós temos um horário. Eu quero saber como é que fazemos. Enterra. Mais 5 minutos. Então, fazer. Então, primeiro, eu queria que você tocasse uma coisa diferente de valsa, que é uma obra do Vione, que só ela consegue interpretar, como ela interpreta, que é o tango. Se porque as pessoas tocam tango, que esse é tango argentino, e batem no piano, e batem no piano. Esse tango não é para bater, ele é romântico, ele fala de amor. Amor é a coisa mais importante que existe no mundo, eu acho, na Terra. Sem amor a gente não é nada. Amor à música, amor às plantas, amor aos amigos, amor a tudo, não é? Mas não é amor que você está falando, está pedindo muita coisa. Vai tá bom. Eu vou tentar, não estava no padrão, né?
Maria Josefina, eu queria saber o que você vai dar de bis. A última valsa? Então, ela como bis, ela vai tocar a última valsa que o Mione escreveu, que foi a valsa brasileira número 24, que é a despedida dele. A despedida ao mundo que ele deixou, já bem doente. Então, é a última valsa dele. Aí eu vou pedir. Você que sabe. Vou tentar, mas eu tô... Deixa ela, tá? Deixa ela. Aí eu me emociono muito porque a imagem dele vem à minha frente, tudo aquilo que era, que acontecia. Não vou falar de tristeza não, deixa não. Só estou dizendo que então eu me emociono muito, porque essa valsa é difícil para mim para tocar. Eu não consigo me... Tá certo, obrigada. E agora?
Então vamos agradecer a presença de todos. Vamos ouvir a Lição de Piano, que é um filme do Francisco Mignoni. Você não me conhece. Talvez você me tenha encontrado no campo de futebol, torcendo para o Fluminense. Ou talvez em São Paulo também, assistindo futebol. Eu gosto muito de futebol. Às vezes eu ponho o futebol até acima da minha própria música. Mas, como eu ia dizendo, o meu nome é Francisco Mignoni. O Félix Pacheco tem mais um nome, Francisco Paulo Mignoni. Nasci em São Paulo, quer dizer, sou paulista e paulistano, quer dizer, capitalista sem dinheiro. Agora, você deve estar muito interessado em saber o que era o trecho que estava tocando. É nada menos que o início da minha nova ópera, Memórias de um Sargento de Milícia. Esta ópera deve ser apresentada este ano e você não pode faltar. Peço em nome meu e da música brasileira. Obrigado. Ei? O Mignoni, Chico Boraró. Você é fonfon mesmo, né? Fonfon. Bem é fonfon. Quer ver? Já estão gravando?
minha vida de compositor nasceu perto de um piano. Eu desde cedo comecei a tocar em cinema mudo, e tocava piano, improvisando, e coisas que eu lembrava, repetia a minha maneira, começava a harmonizar sozinho, outra vez inventava, e de modo que daí começou a nascer a necessidade de escrever tudo o que eu tocava. As primeiras obras, naturalmente, tinham um caráter meio duvidoso, nesse sentido. Não sabia se era brasileiro, italiano ou português, sei lá. Mas, em todo caso, eu procurava sempre cantar. Vou dar uma ideia de algumas composições daquela época. Parece o Mendelssohn, disfarçado, né? Entre uma melodia italiana e o Mendelssohn. Ainda não tem uma característica própria. Mas depois eu comecei a tocar obras de Nazaré. E às vezes, imitando ou parodiando Nazaré, compunha as minhas obras. Mas naquele tempo, editar música com o próprio nome era assim, meio defeso, perigoso, desqualificante mesmo. Então eu publicava com o pseudônimo de Chico Bororó. Aliás, não era só eu. O Marcelo Tupinambá também não tinha esse nome, não. E outros compositores usaram sempre esses nomes indígenas para disfarçar a própria personalidade. Hoje em dia, vimos que isso é uma coisa ridícula, né? Especialmente depois da Semana de Arte Moderna de 2002, pelo contrário, valorizou-se muito o músico de obras populares. Mas eu quero dar também uma ideia de uma das obras que compunha naquela obra. O nome de Chico Bororó. O título era Mandinga Doce. E foi gravado, se não me engano, pelo Francisco Alves, em gravação de 78. Devem existir por aí alguns exemplares ainda. Em todo caso, vou dar uma ideia. Conheci Nazaré mais ou menos em 1917. Foi na Casa de Música Eduardo Souto. Ernesto Nazaré havia sido contratado para tocar ao piano obras que os fregueses desejavam comprar. Mas antes de comprar, como era moda naquele tempo, queriam ouvir a música. E o Nazaré lá ia ao piano. Pelo que eu verifiquei, ele tinha uma boa leitura, pois qualquer música que colocavam à frente dele, lia com muita facilidade. Naturalmente, ele tinha uma espécie de cacoete. Quando tocava, inclinava-se do lado esquerdo. Depois me disseram que era devido a uma deficiência de ouvido. Ele ouvia pouco, então, para ouvir melhor, inclinava-se. E tinha uma mão bastante grossa, pesada, dedos bastante volumosos, mas o som que ele tirava do piano era bonito. E tocava tudo devagar, procurando sempre cantar. Enquanto o Nazaré tocava, eu fui me chegando. E eu, certo momento, interrompi-o, dizendo, eu também toco obras suas. Ele ficou assim, meio assustado. O senhor já toca? Eu toco brejeiro. E se me der licença, eu vou tocá-lo para ver o que o autor acha. E
Então sentei meu piano e comecei a tocar. Com muito entusiasmo. Aí o Nazaré diz, mas essa não é minha música. Como assim? Eu toco desse jeito. Então sentou o piano e tocou. Etc. Né? Tudo bem lento, bem cantado. Aliás, toda a minha música é estropiada, a gente toca um tom depressa. O apanhete de cavaquinho é um desastre. Aquilo é bem devagar, arpejando a mão esquerda, dando a impressão de cavaquinho. Ele tocava tudo lento e bem claro, e com uma técnica muito apurada. Bem se vê que ele tinha tido uma boa escola de canto, coisa que eu perguntei a ele. Então eu disse que ele tocava Chopin. Chopin era o autor favorito, e que ele tocava as baladas quase todas de Chopin. Eu tocava em serenatas noturnas, tocava flauta, violão e às vezes até clarineta. E saímos à noite, depois de sessões cinematográficas, em companhia, em grupos, cantando as nossas belas que nos esperavam, atrás das janelas bem cerradas. E para evitarmos incidentes, tocávamos essas músicas nas esquinas. A razão da valsa de esquina vem disso, que nós tocávamos quase escondidos nas esquinas, escondidos de apanhar ou de um irmão, ou de um pai, ou de um parente, da bela qual dedicávamos as músicas. Agora, muitas músicas ressentem o ambiente, a época, às vezes a própria figura. Né? Tem a valsa choro, a valsa de esquina, tem um caráter, ora paulista, ora nazarepiano, por vias chopinianas, e outras vezes italianizante mesmo. Dependia, talvez, da figura a quem dedicávamos a música. Em geral, era improvisos. Aproveitando a lembrança de algum desses improvisos, escrevi inicialmente 3 valsas de esquina. Quando as mostrei ao Mário de Andrade a primeira vez, ele pulou, disse, Mione, essas eram aquelas músicas que nós tocávamos nas esquinas. Exatamente. E você harmonizou e deu uma feição mais erudita. É evidente, você apanhou certo o que eu queria fazer. Agora, as valsas de esquina são 12, em todos os tons menores. Uma vez esgotadas e ouvidas, fui obrigado a escrever mais 12 valsas com o título de valsa choro. Mas como elas são um pouco pianísticas demais e não se adaptam a outros instrumentos, como o violão, fui obrigado também a escrever 12 valsas choros para violão, todos menores da escala diatônica. Uma das valsas de esquina que tem mais caráter paulista é a número 5. Ela foi extraída, a primeira parte de uma valsa e a segunda de outra valsa. Uma em Mi menor, a outra em Mi maior. Eu fiz a mesma coisa na minha valsa de esquina. Vou dar a ideia da valsa paulista. Eu transformei-a nisto. Etc. A segunda parte é uma cópia quase da valsa Clube 15, uma valsa santista. Eu transformei na segunda parte da quinta valsa.
Eu conheci o Mário de Andrade quando ainda moço, já incipientemente calvo, numa confraria de Opa Azul, de Sírio Amon, acompanhava cantando uma procissão. Depois eu conheci o Mário de Andrade, professor de estética no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Depois eu conheci ainda o Mário, meu colega em piano. Ele estudava piano, formou-se em piano, no mesmo ano em que eu me formei. E nesse ano, por coincidência, formou-se também Lúcia Branco da Silva e Vinorá de Carvalho, compositora paulista que ainda vive. O Mário de Andrade se tomou de amores por mim quando eu comecei a escrever música com caráter nacionalista. Aí ele se avizinhou, procurou saber o que estava fazendo e me acompanhou bastante, mesmo dando-me algumas aulas de estética musical, especialmente sobre o movimento nacionalista. Ele achava que o brasileiro que não escrever música nacionalista era uma reverendíssima besta. Aqui temos a partitura do primeiro ato da ópera O Contratador dos Diamantes. É a primeira ópera que eu escrevi. Isso foi nada menos que em 1922, 23. Escrita num papel que não mais encontramos hoje, esses papéis históricos quase, no próximo ano, ou talvez na próxima temporada, ela será levada na íntegra, porém com outros cortes, porque eu acho que ópera sem movimento não funciona. Esta ópera, naturalmente, se refere a um período em que no Brasil começavam a manifestar-se ideias de independência. Felisberto Caldeira Branco, que era o contratador dos diamantes, foi o primeiro que no Brasil teve ideias de independência. E por isso ele foi preso, exilado, e nunca mais pôde voltar ao Brasil. Da ópera O Contratador dos Diamantes, um dos trechos mais executados é a Congada. A primeira vez, esta peça foi executada no Rio pela Orquestra Filarmônica Vienense, regida pelo Richard Strauss. Além dessa obra, à distância de quase 40 e mais anos, eu escrevi um oratório, Pequeno Oratório de Santa Clara, dedicado à memória de Cecília Meirelles. Nessa peça, eu mudo quase completamente de estilo. Eu vou pelo dodecafonismo, serialismo, atonalismo e minionismo também. Muitas coisas de minha invenção. Aqui tem os originais da minha ópera em elaboração, Sargento de Milícias. Essa ópera, naturalmente, será representada ainda neste ano, no mês de outubro. Já temos um bom elenco e parece que no Teatro Municipal estão interessadíssimos em fazer uma grande montagem. Aguardemos os acontecimentos. Mas tem uma novidade muito engraçada e muito boa, ao mesmo tempo, para dar. Em São Paulo, será representada neste ano a minha primeira ópera lírica, O Contratador dos Diamantes, também com uma grande montagem. E, finalmente, há a possibilidade de uma reprise do Chalaça. Está sendo muito procurada, muito solicitada. E, além disso, mais uma surpresa para vocês. Estou compondo a ópera Maria, a Louca, libreto de Guilherme Figueiredo. Estava bem adiantado nessa composição, mas só vou terminar essa ópera depois que o irmão dele acabar de ser presidente da República.